Bem-vindos ao nosso podcast. Hoje vamos embarcar em uma viagem fascinante pela história da União Soviética. Vamos explorar 3 marcos significativos: a nova política econômica, a formação da União Soviética e o stalinismo. Começamos com a nova política econômica, a NEP, implementada em 1921 por Lenin. A NEP foi resposta à crise econômica que assolava a Rússia após a Guerra Civil. Essa política permitiu a aplicação de práticas capitalistas, admitindo a entrada de capitais estrangeiros que financiaram a fundação de empresas privadas no setor do comércio varejista. No campo da política, a política agrária foi reavalizada e crescentes cooperativas agrícolas foram formadas. Avançamos para a formação da União Soviética em 1922, um marco histórico que uniu diversas regiões do antigo Império Russo. A União Soviética era composta por 15 nações, incluindo Rússia, Ucrânia, Bielorrússia, Uzbequistão, Cazaquistão, Geórgia, Azerbaijão, Lituânia, Moldávia, Letônia, Quirguistão, Tajiquistão, Armênia, Turcomequistão e Estônia. Essas nações representavam a união de ao menos 100 etnias da Ásia e da Europa. Finalmente chegamos ao stalinismo, um regime totalitário que existiu na União Soviética de 1927 até 1953, sob o comando de Joseph Stalin. Durante esse período, a União Soviética passou por transformações profundas, incluindo a coletivização de terras e a industrialização do país. No entanto, essas mudanças vieram à custa de repressão implacável, como a perseguição aos opositores do regime e a censura dos meios de comunicação. Esperamos que você tenha gostado desta viagem pela história da União Soviética. Fiquem ligados para mais um episódio interessante do nosso podcast. Até a próxima! Então, gente, a gente dando aí esse resumo geral, né, desse acontecimento, nós vamos falar agora a respeito de alguns detalhes que fez parte e faz parte até hoje, né, da União Soviética. Hoje a Rússia, né, a União Soviética que participou aí da Guerra Fria após a Segunda Guerra Mundial, e a importância que ela tem aí na geopolítica, né, mundial. Então, após a Revolução, existiu o que? A Guerra Civil, né, que se alastrou aí de 1918 a 1921. E o país emergiu em um estado de tumulto, desordem política, econômica e social. E esse período de transição foi marcado por uma série de processos políticos, econômicos e sociais que moldaram profundamente o curso da história russa. Analisar, selecionar essas evidências faz parte aí do nosso processo, né, esse processo de histórico, né, entender o contexto, a origem do stalinismo e o que deu, né, essa origem e as fases mais sombrias das autorias da história do país, né? Então, gente, após uma devastadora guerra civil que assolou na Rússia
lá em 1900, a partir de 1918 até 1921, o país emergiu em um estado de tumulto, desordem política, econômica e social. E esse período de transição foi marcado por uma série de processos políticos, econômicos e sociais, que moldaram aí também profundamente o curso da história russa. Então vamos aí analisar essas evidências desse processo, que é essencial para compreender aí o contexto, né, que deu aí a origem ao stalinismo e uma das fases mais sombrias e autoritárias, né, da história do país. Politicamente, a Rússia pós-guerra civil testemunhou uma crescente centralização do poder nas mãos do Partido Comunista, liderado por figuras como Lenin e posteriormente Stalin. E esse processo foi acompanhado por uma repressão sistemática e de qualquer forma uma oposição política, culminando aí na eliminação de rivais internos e dissidentes. Então, tudo que existia de rivalidade, ao contrário, eles eliminavam, né, essas pessoas que ousavam, né, ser contrário aí ao regime, né? E o controle político rígido era uma característica proeminente do regime stalinista, refletindo-se sua supressão de liberdades individuais e na ausência do sistema político aí pluralista, né? Um sistema político aí com vários partidos, vários pensamentos. Isso não existia nesse regime que existia na Rússia, né? Então, economicamente, a Rússia enfrentou desafios monumentais. Após a Guerra Civil, uma economia devastada e infraestrutura em ruínas. E para lidar com essa crise, o Estado assumiu o controle centralizado dos meios de produção e implementou políticas da industrialização forçada, a coletivização da agricultura e planejamento econômico rigoroso. E essas medidas visavam o quê? Fortalecer o poder do Estado e aumentar a produtividade, mas frequentemente resultavam em severas privações para a população que exacerbavam, né, as disparidades aí sociais, né? Vamos dizer, a desigualdade social cada dia mais aumentava, né? E socialmente o período pós-guerra civil foi marcado por um clima de instabilidade e tensão. As minorias étnicas e grupos considerados inimigos do Estado foram alvo da perseguição e discriminação sistemática. O nacionalismo exacerbado foi utilizado como uma ferramenta para unificar a população em torno do Estado e legitimar as políticas autoritárias do regime stalinista. Além disso, o uso generalizado da violência, incluindo a aplicação sistemática do terror e da repressão, tornou-se uma característica distintiva do stalinismo, consolidado o poder do Estado às custas das liberdades individuais do ser humano. Em suma, o processo político-econômico foi que se seguiram aí na Guerra Civil Russa e estabeleceram as bases para o surgimento do stalinismo, caracterizado por um nacionalismo exacerbado, a centralização política, a opressão de minorias, a supressão de liberdades e o uso generalizado da violência. O stalinismo representou uma das formas mais extremas de ditaduras totalitárias no século XX, deixando um legado sombrio na história da Rússia.
Então, isso após a vitória, né, dos bolcheviques na Guerra Civil, consolidou-se então o regime comunista. Com a liderança de Vladimir Lenin, instituiu-se o partido político único, e o que seria o quê? O Partido Comunista, no controle do poder. Então, após a vitória dos bolcheviques, a Guerra Civil Russa, né, a vitória deles nessa Guerra Civil, o regime comunista foi consolidado sob a liderança de Vladimir Lenin. E essa vitória permitiu que os bolcheviques estabelecessem um sistema político de partido único, com o Partido Comunista assumindo o controle absoluto do poder. E foi facilitado pela dissolução da Assembleia Constituinte em janeiro de 1918, que era dominada por facções políticas não socialistas e pela supressão violenta de opositores após a Guerra Civil. Durante e também após, né, a Guerra Civil. Com o Partido Comunista como o único partido legal, o governo bolchevique pôde consolidar o seu controle sobre as instituições políticas e econômicas e sociais da Rússia soviética. Essa centralização do poder foi caracterizada Esta centralização do poder foi uma característica central do regime comunista, que seguiu e foi fundamental para a implementação das políticas e reformas promovidas pelos líderes bolcheviques, com a nacionalização da indústria e a coletivização agrícola e a supressão de qualquer forma de oposição política. Então, gente, falando um pouco aí do processo político, né, que aconteceu aí na Rússia, nessa transformação, né, realmente nessa revolução, né, que nós dizemos que a revolução é um momento na história que faz uma mudança radical dentro, por exemplo, de um país, né, mudanças econômicas, políticas, sociais, num contexto geral, uma mudança radical, né? Então, a eliminação dos opositores, por exemplo, né, tanto dentro do partido, quanto outras facções, como os mencheviques, né, e os socialistas revolucionários, contribuiu para a centralização do poder nas mãos do partido. A eliminação de opositores políticos foi uma estratégia crucial para a centralização do poder nas mãos do Partido Comunista após a Guerra Civil Russa. Isso incluiu não apenas adversários externos como os bolcheviques e os socialistas revolucionários, mas também dissidentes internos dentro do próprio partido. Durante e após a Guerra Civil, os bolcheviques, liderados por Lenin, posteriormente por Stalin, conduziram uma campanha implacável contra qualquer forma de oposição política, e isso incluía a repressão de correntes políticas rivais como os mencheviques e os socialistas revolucionários, que representavam alternativas ao regime bolchevique. E muitos líderes dessas facções foram presos, exilados ou executados, eliminados assim qualquer desafio significativo ao monopólio do poder do Partido Comunista.
Além disso, dentro do próprio Partido Comunista, houve fugas internas para consolidar o controle sobre suas fileiras. O período conhecido como Terror Vermelho foi marcado pela perseguição de dissidentes internos, incluindo membros do partido que expressavam opiniões divergentes ou eram considerados uma ameaça à liderança de Lenin e Stalin. Essa política de eliminação de opositores políticos não apenas fortaleceu o controle do Partido Comunista sobre o Estado, mas também consolidou as autoridades, os líderes bolcheviques, permitindo-lhe que suas políticas e visões de maneira quase incontestável, Assim, a eliminação dos opositores políticos desempenhou um papel crucial na centralização do poder nas mãos do partido e na consolidação do regime comunista na Rússia. Então, falando um pouco aí do processo econômico, também foi uma mudança radical, com o novo plano econômico que foi lançado pelo partido, seria, então, após então a devastação aí da Guerra Civil e pela subsequente intervenção estrangeira, a economia russa estava em ruínas. E em resposta a essa situação desafiadora, Vladimir Lenin introduziu a nova política econômica, a NEP, em 1921. A NEP representou uma mudança significativa na política econômica do Estado, permitindo certa liberdade econômica e uma abordagem mais pragmática para lidar com os desafios imediatos. A NEP permitiu a reintrodução de elementos de mercados na economia russa, incluindo a possibilidade de pequenas empresas privadas, comércio livre e produção para lucro em empresas privadas. Algumas áreas selecionadas, isso representou uma flexibilização temporária das políticas de controle estatal rígido que foram implementados durante a Guerra Civil e os primeiros anos do governo comunista. E essa abertura econômica foi vista como uma medida necessária para revitalizar a economia arruinada e reconstituir as infraestruturas essenciais do país, e ao permitir que pequenos agricultores vendessem parte de sua produção excedente no mercado livre e que pequenas empresas operassem sob o controle privado. A NEP ajudou a estimular o crescimento econômico e a estabilizar a situação alimentar no país. No entanto, é importante notar que a NEP não representou uma reversão completa dos princípios socialistas do governo bolchevique. Os estados ainda mantinham o controle sobre os setores chaves da economia, como a indústria pesada e o sistema bancário, e grandes empresas continuavam sob o controle estatal. Embora a NEP tenha traduzido alívio econômico e estabilidade para a Rússia pós-guerra civil, essa também gerou tensões e contradições dentro do próprio Partido Comunista. A abertura econômica foi vista por alguns como a traição aos princípios revolucionários ao socialismo, enquanto outros acreditavam que era uma medida pragmática necessária para garantir a sobrevivência do regime. No entanto, a NEP foi finalmente abandonada na década de 30, quando Stalin implementou a política da industrialização forçada
e a coletivização agrícola em busca de uma economia totalmente planejada e controlada pelo Estado. No entanto, a partir da década de 1930, Joseph Stalin implementou políticas de industrialização forçada e a coletivização agrária, consolidando o controle estatal sobre a economia e promovendo o crescimento industrial à custa de milhões de vidas. A partir da década de 1930, Joseph Stalin implementou as políticas radicais de industrialização forçada e a coletivização agrária na União Soviética. E essas políticas visaram transformar rapidamente a economia do país de uma base agrária para uma base econômica industrializada e centralmente planejada. No entanto, essas políticas foram implementadas de maneira brutal, desumana, resultando em enormes custos sociais. A industrialização forçada envolveu a rápida expansão da indústria pesada, como a construção de fábricas, usinas e infraestrutura em todo o país. Isso acompanhado por metas de produção extremamente ambiciosas e prazos rigorosos impostos pelo Estado, que visavam aumentar a produção industrial a todo custo. Trabalhadores foram mobilizados em massa, submetidos a condições de trabalhos difíceis e muitas vezes perigosas, com salários baixos e poucos direitos trabalhistas. O uso extensivo do trabalho forçado, especialmente em projetos como o Canal do Mar Branco e o Gulag, contribuiu para a perda de milhões de vidas. A coletivização agrária foi uma política ainda mais devastadora. Stalin procurou abolir a propriedade privada da terra e consolidar todas as fazendas em grandes fazendas coletivas controladas pelo Estado. Isso foi acompanhado por campanhas brutais de repressão contra os camponeses que resistiam à coletivização, resultando em confisco de terras, deportações em massa e fome deliberada. A resistência camponesa foi esmagada com violência e milhões de pessoas foram executadas, deportadas ou morrer de fome, com o resultado direto das políticas de governo. Essas políticas da industrialização forçada e a coletivização agrária consolidaram o controle estatal sobre a economia soviética, mas ao custo de enormes sacrifícios humanos e imenso sofrimento para a população. O período conhecido como Grande Expurgo também viu a eliminação sistemática de opositores políticos, intelectuais e membros do partido, que eram percebidos como uma ameaça ao regime de Stalin. Em suma, as políticas econômicas de Stalin na década de 1930 foram marcadas por uma combinação de desenvolvimento industrial acelerado, repressão brutal e um legado de tragédias e traumas que perdurou por gerações. Falando agora a respeito aí dos processos sociais, né, que também passaram aí por uma grande mudança, né, uma mudança radical. Então, durante o período pós-guerra civil, a sociedade russa estava fragmentada e traumatizada pela violência e privações da guerra.
Então, durante o período pós-guerra civil, a sociedade russa estava enfrentando profundas divisões, traumas decorrentes dos anos de conflito e instabilidade. A Guerra Civil Russa deixou um legado de destruição, violência e perdas humanas significativas, que afetaram profundamente toda a camada da sociedade. Essa fragmentação social, que a Guerra Civil dividiu a sociedade russa em diferentes facções e grupos, cada um com lealdade política e ideológica distinta. E isso criou divisões profundas entre os bolcheviques e seus oponentes, bem como entre diferentes classes sociais, como os camponeses, operários e a aristocracia. A Guerra Civil foi marcada por atrocidades, violências generalizadas, privações extremas. Milhões de russos perderam suas vidas durante o conflito, seja em combate, ou por fome, ou por repressão política. E, além disso, muitos sobreviventes enfrentaram ferimentos físicos, traumas psicológicos e perda de entes queridos deixando cicatrizes duradouras na sociedade russa. A Guerra Civil também provocou deslocamentos em massa de pessoas com milhões fugindo de áreas de combate, buscando refúgio em regiões mais seguras, ou deixando o país em busca de segurança. Isso resultou em movimentos populacionais significativos, em uma mistura de diferentes grupos étnicos e culturais em várias regiões. Então, durante a Guerra Civil, muitas instituições sociais e governamentais entraram em colapso, deixando vácuos de poder e fragmentando ainda mais a coesão social. E isso incluiu a desintegração do antigo regime czarista, bem como a erosão das autoridades e de instituições como a Igreja Ortodoxa Russa e a organização comunitárias tradicionais. O período pós-guerra civil foi caracterizado por uma profunda desordem social, traumas generalizados, uma sensação de desorientação e incertezas entre a população russa. E esses desafios sociais e emocionais contribuíram para um ambiente tumultuado no qual desenvolveram os primeiros anos de regime comunista, moldado às dinâmicas políticas e econômicas sociais que seguiram na Rússia soviética. Então, gente, agora aí vamos compor alguns argumentos, relacionados ao stalinismo, suas características e de ditaduras também totalitárias, fazer essa comparação entre elas. Uma das características, seria o nacionalismo exacerbado. Então Stalin promoveu um nacionalismo russo fervoroso, enfatizando a grandeza da Rússia e a liderança do povo russo sobre as demais nacionalidades dentro do país e das regiões sob domínio soviético. E durante o regime Joseph Stalin, na União Soviética, houve uma promoção intensa do nacionalismo russo, que manifestou em várias políticas e discursos oficiais. Stalin buscava consolidar o poder e unificar o país sob sua identidade nacional forte, e o nacionalismo russo foi
uma ferramenta importante nesse processo. Falando aí do culto à grandeza russa, né? Então, Stalin promoveu uma narrativa da grandeza da Rússia ao longo da história, destacando-se a realizações passadas do povo russo e sua contribuição para o desenvolvimento da civilização. Isso incluía uma ênfase nas conquistas do Império Russo, como a expansão territorial e as resistências a invasões estrangeiras. A liderança do povo russo dentro da União Soviética, retratando-o como o principal motor do progresso e da revolução. Isso refletia na política interna e externa, com o governo soviético frequentemente favorecendo os interesses russos em detrimento das minorias étnicas dentro do país. Falando a respeito da cultura, né, da assimilação cultural, então, sobre o pretexto da unidade nacional, Stalin promoveu uma política de assimilação cultural forçada das minorias étnicas dentro da União Soviética. Isso incluía a ressuficação dos sistemas educacionais e imposição do russo como a língua dominante e a supressão das identidades culturais não russas. A supremacia russa nas regiões soviéticas, então lá nas regiões sob o domínio soviético, como os estados bálticos e as repúblicas da Ásia Central, o nacionalismo russo era usado para justificar a dominação política e econômica exercida por Moscou. As políticas de desenvolvimento econômico e industrial nessas regiões frequentemente favoreciam os interesses russos em detrimento das populações locais. E essa promoção do nacionalismo russo por Stalin tinha como objetivo fortalecer a coesão interna da União Soviética e consolidar o controle dos estados sobre as diferentes repúblicas, as minorias étnicas, e estabelecer uma base sólida para as autoridades do regime. No entanto, também gerou tensões, conflitos com as minorias étnicas dentro do país, contribuindo para divisões internas e ressentimentos que persistiram ao longo do tempo. A centralização política foi também uma arma necessária, né, para manter o regime de pé, manter o sistema político de pé, né? Então, o regime stalinista consolidou-se com o controle político centralizado, onde o Partido Comunista exercia autoridade absoluta sobre todos os aspectos da vida política, econômica e social. Sob o regime stalinista, houve a centralização política extrema, com o Partido Comunista exercendo controle absoluto sobre todos os aspectos da vida da União Soviética. E essa centralização política foi uma característica fundamental do governo Stalin, e foi alcançada através de uma série de mecanismos e políticas. O Partido Único, né? Então o Partido Comunista da União Soviética era o único partido político legal na União Soviética durante o regime stalinista. Todas as outras organizações políticas foram proibidas e reprimidas, eliminando assim qualquer forma de oposição política organizada. O monopólio
o monopólio do poder estatal, as PC do Partido Comunista da União Soviética, não apenas dominava o cenário político, mas também controlava todas as instituições do Estado, incluindo o governo, o exército e a polícia e o sistema judicial. Isso permitia ao partido exercer influências diretas sobre todas as políticas e decisões tomadas pelo Estado. O culto à personalidade, como Stalin, Stalin promoveu um culto a personalidades em torno de si mesmo, retratando-se como um líder infalível e onipotente. E ele consolidou seu poder através da propaganda estatal, que glorificava suas realizações e demonizava os seus oponentes. A polícia secreta, a NKVD, o Comissariado do Povo para Assuntos Internos, era uma agência de segurança do Estado encarregada para reprimir a dissidência e eliminar qualquer forma de oposição política. A NKVD usava métodos brutais, como prisões arbitrárias, interrogatórios e execuções sumárias para manter a ordem e reprimir qualquer forma de resistência. O controle da imprensa e da educação, então o Estado exigia o controle estrito sobre a imprensa, a mídia e o sistema educacional, garantindo apenas a propaganda oficial e fosse divulgada que outra população fosse doutrinada com ideologia comunista. Essa centralização política permitiu que Stalin e o Partido Comunista impor suas políticas de forma autoritária, sem oposição significativa. Qualquer forma de dissidência era rapidamente suprimida. E os dissidentes eram punidos com rigor, e essa característica do poder político foi essencial para a consolidação do regime stalinista e para a manutenção do controle do Estado sobre a sociedade. A opressão das minorias étnicas dentro da União Soviética foram alvos de repressão sistemática, incluindo deportações em massa e as políticas de assimilação cultural forçada. As minorias étnicas dentro da União Soviética foram alvos da repressão sistemática durante o regime stalinista, que incluiu diversas formas de opressão e discriminação. Algumas das principais políticas e práticas de opressão incluíam a minoria étnica, que incluíam deportação em massa. Stalin ordenou diversas deportações em massa de maioria étnica, especialmente durante a década de 1930. Um exemplo notório foi a deportação de tártaros da Crimeia em 1944, onde milhares de pessoas foram removidas à força de suas terras e enviadas para áreas distantes da União Soviética, e muitas vezes em condições desumanas. Assassinatos e repressões políticas. As minorias étnicas, especialmente aquelas que eram percebidas como potenciais ameaças ao regime stalinista, foram
alvo de assassinatos, repressão política, e líderes políticos, intelectuais e culturais dessas minorias foram frequentemente presos, executados ou enviados para os campos de trabalhos forçados. A assimilação cultural, forçada também, no regime promoveu políticas de assimilação cultural forçada das minorias étnicas, com o objetivo de russificar a população e eliminar as identidades étnicas distintas. Isso incluiu a imposição do russo como língua dominante e a supressão das práticas culturais e religiosas tradicionais das minorias e promoção de uma identidade soviética unificada. Restrições à mobilidade também, Então, o assentamento das minorias étnicas enfrentavam restrições à mobilidade e ao direito de residir em certas áreas da União Soviética. Além disso, algumas minorias foram sujeitas a políticas de relocação forçada, onde foram removidos de suas terras ancestrais e reassentadas em outras regiões do país. Essas políticas de opressões das minorias étnicas tinham como objetivo reforçar o controle do Estado sobre a diversidade étnica da União Soviética e eliminar qualquer forma de resistência ou autonomia das minorias. No entanto, essas políticas também resultaram a um sofrimento significativo em violações dos direitos humanos da população minoritária, deixando um legado de trauma, ressentimento que persiste até os dias de hoje. Então, gente, como eu havia falado para vocês, o assunto é muito longo e nós vamos continuar na próxima aula, tá? Na próxima aula aí, nós vamos falar ainda a respeito da censura à imprensa, às mídias. Também vamos falar do controle da arte, o controle da cultura e da arte, a repressão religiosa, a educação doutrinadora. Então, todas essas, o uso também, da violência e do terror, e o uso da violência estatal, dentro dessa violência do terror, execuções sumárias, campos de trabalhos forçados, repressão das minorias étnicas, como nós já falamos alguma coisa, e vamos aí, e essas características evidenciam, todos a natureza totalitária do stalinismo, que compartilha por muitos traços de outras ditaduras também, A gente está falando aí do comunismo, mas outros tipos de ditaduras, como o nazismo na Alemanha, o fascismo na Itália, foram ditaduras também implementadas no século XX, que trouxe também muito sofrimento às populações, de cada região que era adotada. Então é isso, gente. Por hoje nós vamos aí parar e vamos continuar na próxima aula, tá? Então, um abraço a todos fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.